As pessoas sempre perguntam: qual pedra atrai dinheiro? Qual pedra traz sorte? Mas a arqueologia faz uma pergunta muito mais incômoda. Quem conseguiu manter sua riqueza por mais tempo e por quê? Este vídeo não é sobre pedras que vão te fazer ganhar na loteria. É sobre as pedras que estiveram ao lado daqueles que souberam manter dinheiro, poder e vantagem, enquanto tudo ao redor mudava. As 10 primeiras pedras desta lista não criam riqueza. Elas apareceram exatamente nos momentos em que as pessoas tiveram que escolher: ir rápido ou com segurança, agarrar firmemente ou soltar, agir ou esperar um pouco mais, e perder a oportunidade. Se você está curioso para saber por que a história não favorece os apressados, fique até o final. Antes de começarmos com o número 10, deixe seu like, inscreva-se e comente. Número 10. Flint, a pedra da fundação silenciosa. O flint não é bonito, não é raro, e com certeza ninguém usa flint para ostentar riqueza, mas é a pedra que lançou as bases para tudo. O flint aparecia em ferramentas, armas, facas, coisas que ajudavam os humanos a sobreviver antes de pensarem em enriquecer. Sem flint não há produção, sem produção não há comércio. E sem comércio, ninguém seria rico o suficiente para exibir joias. O flint representa um tipo de sorte bem chato: estar preparado antes de precisar. As pessoas que possuíam flint não enriqueciam rapidamente, mas não desabavam quando o sistema balançava. A história mostra que a riqueza não começa com o lucro, mas com a capacidade de não ser eliminado do jogo muito cedo. Número 9. Obsidiana, a pedra da verdade afiada. A obsidiana parece um espelho negro. Não reflete a luz, mas reflete a verdade. Ela era usada como faca, arma e ferramenta ritualística. Não porque fosse gentil, mas porque cortava de forma precisa. Nas sociedades antigas, a obsidiana estava ligada à clareza para enxergar a essência dos problemas. Sem floreios, sem auto-engano. Muitas fortunas não foram perdidas por pobreza, mas por não querer enxergar a verdade a tempo. A obsidiana não traz oportunidades. Ela te ajuda a ver os riscos antes que seja tarde demais. E às vezes, evitar um grande erro é a maior sorte de todas. Número 8. Hematita, o peso da realidade. A hematita é pesada, escura e muito séria. Não há brilho aqui. Os antigos associavam a hematita à disciplina, ordem e controle de recursos. Ela aparecia ao lado de gerentes, não de sonhadores. A hematita representa a capacidade de calcular o custo real de cada decisão. Não gaste além de suas possibilidades. Não peça emprestado confiança para pagar com esperança. A sorte tipo hematita é não deixar as emoções gastarem dinheiro no lugar da razão. Parece seco, mas a história favorece muito esse tipo de pessoa. Número 7. Jade. Manter é mais importante do que ganhar. A jade não representa riqueza rápida. Ela representa riqueza duradoura. Em muitas culturas, a jade está ligada à estabilidade, ética e herança. Não é uma jogada de sorte, mas sim manter o ritmo. Quem possui jade nem sempre é o mais rico, mas geralmente é quem consegue transmitir a riqueza por várias gerações. A história mostra que criar riqueza é difícil, mas mantê-la ao longo do tempo é ainda mais. A jade nos lembra que a riqueza não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona onde não se pode perder o ritmo. Número 6. Olho de tigre, quando a confiança encontra a disciplina. O olho de tigre tem uma cor marrom dourada, como o olhar de quem não se desespera. Esta pedra está ligada à autoconfiança, acompanhada de controle. Não é uma imprudência, mas também não é ficar parado. O olho de tigre apareceu ao lado daqueles que ousavam avançar, mas sempre sabiam o que estavam apostando. A sorte aqui não é arriscar e vencer, mas saber até onde se pode perder.
A história sempre favoreceu quem conhece seus próprios limites. Número 5. Lápis lazuli. O valor do conhecimento. O lápis lazuli é azul escuro, com pontos dourados como o céu noturno. Ele está ligado ao conhecimento, ao poder brando e à compreensão. Não à força física, mas ao poder da informação correta. O lápis aparecia entre líderes, acadêmicos, conselheiros. Quem o possuía não tomava decisões mais rápidas, mas geralmente tomava as decisões com menos erros. E a longo prazo, isso é um tipo de sorte muito valioso. Número 4. Amazonita. A arte de dizer não. A amazonita não te ajuda a ganhar mais dinheiro. Ela te ajuda a não assinar um contrato estúpido. Esta pedra está ligada à comunicação, limites e clareza. Ela aparecia ao lado de comerciantes, intermediários, pessoas que sabiam que um acordo ruim poderia destruir toda uma carreira. Muitas fortunas são perdidas não por falta de oportunidade, mas por aceitar coisas demais que não deveriam. A amazonita ensina que, às vezes, dizer não é a melhor forma de manter o dinheiro. Número 3. Cornalina. Agir na hora certa. A cornalina tem uma cor vermelho-alaranjada, como uma brasa esperando para acender. Ela está ligada à ação, não à reflexão interminável. Os antigos usavam a cornalina como selo. Uma vez selado, era preciso agir. A sorte aqui não vem da espera, mas de ousar decidir quando o momento certo chega. Muitas pessoas veem oportunidades. Poucas são rápidas o suficiente para aproveitá-las. A cornalina não promete sucesso. Ela apenas lembra que a hesitação também tem seu preço. Número 2. Peridoto. Abandonar antes que seja tarde demais. O peridoto parece brilhante, mas sua mensagem é bem direta. Ele está ligado a abandonar o que não funciona mais. Projetos que dão prejuízo, alianças que não trazem benefícios, métodos que estão desatualizados. A sorte tipo peridoto é sair cedo antes que tudo te arraste para baixo. Muitas fortunas não foram criadas, mas sim salvas por decisões de abandonar na hora certa. Número 1. Pedra do Sol. Confiança quando não há certeza. A Pedra do Sol está no topo porque representa o momento mais difícil. Agir quando ninguém garante nada. Ela está ligada ao guia, ao pioneiro, aquele que ousa assumir a responsabilidade. Não é imprudência, mas sim confiar no próprio julgamento. A história mostra que a riqueza geralmente se acumula em torno daqueles que ousam dar o primeiro passo antes de ter certeza e assumem a responsabilidade por essa decisão. A Pedra do Sol não atrai dinheiro, ela atrai responsabilidade. E uma vez que a responsabilidade é aceita, tudo começa a mudar. Se a arqueologia nos ensina algo, é que a riqueza raramente desaparece da noite para o dia. Ela se desgasta gradualmente devido à hesitação, julgamentos errados e por não reconhecer o valor quando ele surge. Essas pedras nunca foram apenas sobre sorte. Elas falam sobre as escolhas humanas. Deixe seu comentário. Qual pedra te surpreendeu mais? Não pela beleza, mas pela lição que ela traz. Não se esqueça de se inscrever no canal se quiser continuar explorando as histórias ocultas por trás de pedras preciosas, poder e decisões humanas. E se não conseguir assistir novamente hoje, salve este vídeo, porque entender o verdadeiro valor raramente exige apenas uma vez. Bem-vindos de volta ao meu canal para desvendarmos mais mistérios. A jornada de hoje é para explorar as 10 pedras mais misteriosas, que não são apenas bonitas, mas carregam histórias de destino. Entre milhões de pedras adormecidas no subsolo, algumas são diferentes. Umas atraem sorte, outras a mantêm. E uma, em especial, é tão poderosa que consegue prever a sorte antes mesmo de você.
Parece coisa de filme de ficção científica? Não saia ainda. Assista até o final. E talvez você perceba que a sorte nunca foi aleatória. Apenas você não prestou atenção. Se ficou curioso, curta o vídeo, deixe um comentário e se inscreva no canal, para continuarmos juntos nessa caça à sorte. Número 10. Peridot, a pedra que muda a maré do azar para a sorte. Escondida sob o deserto escaldante do Egito está a ilha vulcânica de Zabargad, que um dia desapareceu do mapa como se estivesse brincando de esconde-esconde com a história. De lá, o Peridot nasceu tão deslumbrante que os faraós acreditavam ser filho do sol. Para os jogadores ao longo dos séculos, o Peridot não era apenas um adorno, mas um amuleto do destino. O Peridot não nasce perto da superfície tão facilmente. Ele vem do manto da Terra, a mais de 150 quilômetros de profundidade, onde a temperatura é tão alta que até o aço pediria férias. Somente os vulcões conseguem trazê-lo à superfície, por isso os antigos chamavam o Peridot de lágrimas do sol. Sob a luz da lua, a pedra emite um brilho verde amarelado quente, como uma luz noturna de luxo. Comerciantes árabes acreditavam que carregar Peridot consigo os faria sentir quando a sorte estava prestes a mudar. Jogadores costuravam amuletos de Peridot nas mangas, esperando que suas mentes ficassem mais claras e que as rachas de azar gentilmente desaparecessem. De Zabargad a Mianmar, Vietnã, Arizona e até Peridot de meteoritos, esta pedra faz as pessoas acreditarem que, embora nascida do fogo, ela é muito eficaz em apagar o azar. Número 9. Olho de tigre, a pedra que prevê a sorte no rosto. No meio dos desertos vermelhos da África do Sul, mineradores uma vez desenterraram uma pedra que brilhava como os olhos famintos de um tigre, dourada, afiada e te encarando sem piscar. Eles a chamaram de olho de tigre, a pedra que se acredita ajudar seu portador a ver a sorte antes que ela mude de rumo. Para os jogadores e guerreiros antigos, isso não era uma joia para ostentar, mas um seguro espiritual. Se o Peridot é a chama que muda o destino, o olho de tigre é o olhar que prevê o futuro. A lenda diz que soldados romanos levavam esta pedra para a batalha para diminuir o tremor nas mãos e o azar. O efeito chatoyance cria uma faixa de luz que atravessa a superfície da pedra como uma pupila em movimento. Sob a luz de velas, ela brilha cheia de insinuações, fazendo os crentes sussurrarem: "Não aposte ainda, não é a hora certa." Arqueólogos encontraram amuletos de olho de tigre enterrados com dados de antigos jogadores. Hoje em dia, alguns jogadores profissionais de pôquer ainda guardam uma pedra no bolso, acreditando que ela os ajuda a ler o jogo, ou pelo menos a ter mais confiança ao blefar. Número 8. Obsidiana negra, o espelho que revela a raiz do azar. Aos pés de antigos vulcões, onde a lava rugia como um filme de ação, encontra-se a obsidiana negra, uma pedra nascida da escuridão pura, afiada como uma verdade nua e crua, fria como uma noite sem Wi-Fi. A obsidiana foi o primeiro espelho da humanidade. E para os jogadores, ela se tornou um espelho do destino no sentido literal. Enquanto outros buscam sorte, quem carrega a obsidiana quer algo mais difícil: encarar a fonte do azar que os persegue como um anúncio que não pode ser pulado. Em todo o México e Anatólia, a arqueologia encontrou facas, amuletos e esferas de obsidiana, vestígios da crença de que este vidro vulcânico poderia cortar maldições. Os astecas até esculpiam obsidiana em espelhos para os sacerdotes lerem o destino, antes mesmo de distribuir as cartas. A obsidiana não ostenta, ela reflete seu próprio rosto, profundo, escuro e um pouco assustador. Por isso, os jogadores a chamam de pedra que não mente. Hoje em dia, a obsidiana é usada para absorver negatividade, abrindo caminho para a sorte.
O preço varia de 30 a 300 dólares, mas o verdadeiro valor está no silêncio, ajudando você a se encarar antes de mudar seu destino. Número 7. Aventurina Verde, a Pedra dos Ventos Ocultos. Entre as montanhas verdes do sul da Índia, sob o leito de um rio cintilante ao sol da manhã, existe uma pedra que parece tão inofensiva quanto uma pedra de parque, a Aventurina Verde. À primeira vista, é comum, mas quem conhece a história sabe que este é um amuleto de sorte que sussurra, trabalhando silenciosamente para jogadores, comerciantes e sonhadores que acreditam no timing perfeito. Seu nome vem do italiano aventura, acaso. Já dá para sentir a vibração certa. Comerciantes venezianos a descobriram por acaso e a levaram pela Rota da Seda como um lembrete. Se perder, aprenda, e as oportunidades. Deixe a pedra cuidar. Quando o sol a atinge, o efeito de aventurescência faz com que pequenas partículas brilhantes dancem como estrelas presas no cristal. Os antigos diziam que era uma oportunidade oculta acenando. Cientificamente, a aventurina é um quartzo que contém fuchsita, de um verde floresta suave e fresco ao toque. Os jogadores não acreditam que ela garante vitórias imediatas. Eles acreditam que ela sutilmente ajusta as probabilidades, mantendo a mente calma quando a linha entre ganhar e perder é tão fina quanto um fio de cabelo. O preço varia de 10 a 200 dólares, mas o verdadeiro valor é o sussurro. Tente mais uma vez. A sorte grita, ou apenas brilha. Qual você escolhe acreditar? Número 6. Jade, o guardião da sorte. Entre os vales enevoados da China antiga, onde montanhas verdes serpenteiam como dragões adormecidos, o jade, ou jadeíta, surgiu não para exibir sua beleza, mas para proteger o destino. Para imperadores e jogadores, o jade não era apenas uma pedra preciosa, mas um guarda-costas espiritual, quieto, discreto, mas ferozmente protetor. Em tumbas reais, o jade era colocado sobre o peito de reis e rainhas para proteger suas almas da deterioração ao longo do tempo. E em templos e antigos cassinos, comerciantes e jogadores costumavam esfregar suavemente um pedaço de jade liso antes de apostar, sussurrando uma frase muito prática: "Dê-me sorte, mas não me deixe perder a cabeça." Porque para eles, o jade não ajuda a ganhar muito. O jade ajuda a não perder de forma estúpida. O jade é fresco ao toque no início, mas retém o calor por muito tempo, assim como a sorte. Chega devagar, mas permanece. Sua cor varia do verde leitoso suave ao verde real de Myanmar, transparente como se tivesse vida. O jade não brilha de forma ostensiva. Ele absorve más intenções, olhares invejosos e até a energia negativa que paira. O preço pode variar de alguns milhares a dezenas de milhares de dólares por quilate, mas jogadores experientes dizem francamente: o que o jade mais segura é a mão quando tudo ao redor treme. Se a sorte tivesse um guardião, você acreditaria que seria o jade? Número 5. Malaquita, a pedra que inverte a maré da sorte. Nas profundezas das ricas cavernas de cobre do Congo, onde o verde da malaquita se entrelaça como ondas congeladas, ela surge com uma aparência tão hipnotizante que, ao olhar por muito tempo, você até esquece que está azarado. Suas camadas verdes parecem mapas do destino, e os antigos acreditavam que esta era a pedra ideal para reverter a sorte quando ela virava as costas. Para os amantes da sorte, a malaquita não promete milagres instantâneos. Ela diz diretamente: se a sorte está ruim, deixe-me virar o jogo. Os egípcios a viam como um símbolo de renascimento, enquanto os comerciantes antigos a carregavam para evitar fraudes e perdas. Quando polida, a malaquita brilha com um verde sedoso que parece se mover. Por isso a lenda diz que ela equilibra a energia quando uma sequência de azar começa. Alguns a colocam no bolso direito, o da aposta,
para atrair a sorte do coração para as mãos. O preço varia de 20 a 1.000 dólares, mas o verdadeiro valor exige discernimento. A malaquita expõe medos e ganâncias antes de oferecer uma chance de mudança. Não favorece os imprudentes, mas recompensa aqueles que sabem o que estão fazendo. Quando a sorte recua, você vai persegui-la ou virar a maré. Número 4. Granada. A pedra que acende o espírito vencedor. Escondida sob o solo rico em ferro da Índia e Madagascar, em veios rochosos que foram comprimidos até o ponto de aquecer, a granada surge como uma brasa viva. Vermelho profundo, vibrante. Ao olhar, você percebe que não é para quem desiste fácil. Para os guerreiros antigos, era coragem. Para os viajantes, um amuleto. Para os apostadores, a granada é o botão de reinício quando a esperança está prestes a se esvair. Desde os túmulos dos nobres egípcios até os campos de batalha romanos, a granada sempre esteve perto do coração. Os antigos a chamavam de carbúnculo, brasa, porque parecia ter uma centelha de vitória presa dentro dela. Os amantes da sorte acreditam que perder pode doer, mas enquanto o fogo não se apagar, a próxima rodada ainda tem chance. Diferente de pedras que acalmam o espírito, a granada ativa a adrenalina. Ela evoca a sensação antes de jogar os dados ou virar as cartas. O coração acelerado, a mente alerta. O preço varia de 100 a 1.000 dólares por quilate, mas o verdadeiro valor é a resiliência. Quando tudo esfria, a granada lembra. A sorte não segue o mais sortudo, mas sim quem ainda não apagou o fogo. Número 3. Citrino. A pedra da sorte com a cor do sol. Entre as montanhas ensolaradas do Brasil, onde a luz se infiltra pelas antigas veias de quartzo, o citrino nasce como se tivesse guardado o próprio sol no bolso. Dourado, quente e acolhedor, só de olhar já dá para sentir que a carteira tem esperança. Há muito tempo é chamada de pedra do comerciante, não por prometer um golpe de sorte instantâneo, mas por ajudar a vencer de forma consistente e duradoura. Desde a Grécia Antiga até a Europa medieval, o citrino sempre esteve em cofres, bolsos e anéis de comerciantes e apostadores. Acredita-se que ele não gosta de energias sombrias, medo, hesitação, insegurança. Por favor, fiquem longe. O citrino retém apenas o otimismo, o foco e a autoconfiança. 3 coisas mais importantes do que qualquer amuleto da sorte. A cor do citrino varia do mel pálido ao âmbar profundo, sempre vibrante como o humor de quem acabou de ganhar uma bela rodada. O preço é de apenas cerca de 50 a 500 dólares por quilate, bastante acessível. Mas seu verdadeiro poder reside no lembrete suave. A sorte nem sempre é um raio. Às vezes é apenas um brilho persistente, que se recusa a se apagar. Número 2. Pirita. Ouro de tolo, mas nem um pouco tolo. A pirita é conhecida pelo apelido de ouro de tolo, mas, ironicamente, quem a subestima é quem não é tão esperto. Brilhante como moedas recém-cunhadas, sólida como um cubo perfeito, a pirita parece um tesouro e age como quem sabe guardar um tesouro. Não promete enriquecimento da noite para o dia, mas é muito boa em manter a sorte nas suas mãos. Desde os incas que poliam a pirita para fazer espelhos que refletiam a alma da riqueza, até os garimpeiros do século XIX que haviam como um presságio de ouro verdadeiro por perto, a pirita sempre esteve ligada à fé e à ação ousada. Os amantes da sorte a veem como um escudo de energia, bloqueando o azar, repelindo olhares invejosos e adicionando a determinação certa no momento certo. A pirita não joga por você, ela apenas te apoia quando você ousa jogar. Preços variando de 20 a 1.000 dólares por amostra, mas a lição que ela traz é inestimável. A sorte não é algo para se pedir, mas sim algo para agarrar quando a oportunidade surge. Quando as cartas são ruins, a pirita sussurra: não dobre a aposta tão rápido. Talvez essa rodada seja apenas um teste de coragem. Número 1.
Alexandrita, a pedra que muda de cor com o destino. Escondida nas montanhas Urais da Rússia, onde o dia e a noite parecem se encontrar em uma única linha, a alexandrita aparece com um truque de mágica que faz tanto a ciência quanto o destino se curvarem. Durante o dia, é verde esmeralda. À noite, torna-se vermelho rubi como vinho. Não é uma mudança de humor, mas uma mudança de sorte. Desde sua descoberta no século XIX e nomeada em homenagem ao herdeiro do trono russo, a alexandrita tem sido considerada uma pedra com vontade própria. Comerciantes, apostadores e até imperadores acreditavam que ela via o momento certo. Verde é quando se deve ter paciência, vermelho é quando se deve agir. Não precisa jogar búzios, basta acender a luz. Diferente de pedras que apenas buscam sorte, a alexandrita ensina a ser flexível diante do destino. A sorte não fica parada, e você também não. Seu preço é altíssimo, extremamente rara, mas o que fascina as pessoas não é o dinheiro, é a sensação de carregar um pequeno consultor estratégico no bolso. Se há uma pedra que não apenas traz sorte, mas também sabe quando ter sorte, essa é a alexandrita. E assim, a jornada de descoberta das pedras do destino chega ao fim. Do brilho do granada, a cor do sol do citrino, a tenacidade da pirita, até a misteriosa mudança de cor da alexandrita, cada pedra nos lembra de uma coisa: a sorte não é apenas aleatória, mas uma combinação de fé, tempo e coragem. Quem sabe no seu bolso, na sua mão, ou em algum lugar muito próximo, já existe uma pedra esperando para ser despertada. Se você gostou desta jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal. A sorte pode demorar a chegar, mas os pacientes sempre permanecem até o fim. Dizem que conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo dos nossos oceanos. E depois de ouvir isso, o oceano deve apenas suspirar. Porque, sob as ondas, não há apenas naufrágios ou segredos antigos, mas também gemas tão raras que só de ouvir o preço já dá um frio na espinha. Com mais de 10 anos pesquisando gemas, posso dizer: as gemas do oceano são um ecossistema à parte, criadas não só pela pressão e pelo tempo, mas também pela biologia, química e um toque de mistério indomável. Hoje, vamos mergulhar fundo para explorar as 10 gemas mais valiosas nascidas do mar. Cada uma é uma história, um preço e, às vezes, uma corrida contra a extinção. Se você gosta dos segredos do fundo do mar, não se esqueça de deixar um like, comentar e se inscrever. Porque quanto mais fundo a gente vai, mais coisas incríveis esperam por você. Em 10º lugar, Pérola de Abalone. Se as pérolas comuns são a Miss Universo certinha, as pérolas de Abalone são as artistas independentes do oceano. Elas não são redondas, nem perfeitas, mas selvagens, espontâneas e bonitas de um jeito bem faço o que quero. Formadas dentro da concha colorida do abalone, cada pérola é uma festa de cores: azul, verde, roxo, às vezes um toque de rosa, como um arco-íris preso no fundo do mar. Cada uma parece uma pintura abstrata, onde a natureza se arriscou a ser artista e esqueceu o conceito de simetria. Elas não têm nácar, possuem um formato barroco único e, o mais importante, não podem ser cultivadas, aparecem quando bem entendem. Encontradas principalmente na costa da Nova Zelândia e Califórnia, pérolas de abalone de alta qualidade custam entre 10 mil e 25 mil dólares, dependendo do tamanho e da simetria. Infelizmente, devido à pesca excessiva e à pressão ambiental, elas estão desaparecendo, tornando cada pérola restante tão valiosa quanto o último tesouro do mar. Em 9º lugar, Larimar. Imagine alguém pegando o céu do Caribe, apertando-o e transformando-o em pedra. Isso é o Larimar.
Esta pedra só aparece na República Dominicana, então não tem como errar o lugar se você quiser encontrá-la. Larimar é uma variação da pectolita, destacando-se por sua tonalidade azul celeste fresca, às vezes com manchas brancas suaves como nuvens flutuantes, que só de olhar dá vontade de tirar férias. Mas para ter essa beleza, os mineiros pagam o preço com muito suor. O larimar é extraído totalmente à mão em túneis íngremes, escorregadios e muito propensos a inundações. Minerar essa pedra é tão emocionante quanto um filme de aventura. Esse perigo, somado à sua raridade e beleza que encanta à primeira vista, tem feito o preço do larimar disparar. As peças de alta qualidade, sem impurezas marrons e com uma cor azul intensa, custam cerca de 50 a 80 dólares por quilate. Os cabochões mais bonitos podem chegar a valer alguns milhares de dólares. Larimar é, de fato, a pedra do sol, do mar e da escassez que desafia. Em oitavo lugar, Pérola Melo, ou Melo Melo Pearl, a chama sem casca. Se outras pérolas gostam de brilhar suavemente, a pérola Melo prefere o estilo flamejante. Formadas dentro do caracol marinho gigante Melo, estas pérolas não possuem o nácar familiar. Em vez disso, elas exibem um padrão de chama característico, que parece ter brasas douradas queimando dentro. Só de olhar já dá para sentir um calorzinho. As pérolas Melo são encontradas principalmente no Sudeste Asiático, com cores que variam do bege claro ao laranja mel intenso. Elas são extremamente raras, totalmente naturais. Não podem ser cultivadas e só aparecem quando o oceano permite. As pérolas com mais de 20 milímetros já foram leiloadas por mais de 300 mil dólares. E as vendas privadas? Só o mar sabe o preço. Por que são tão raras? Em média, 100 mil caracóis Melo produzem apenas uma pérola. E entre essas, as perfeitas são ainda mais raras. Realmente um tesouro nascido da paciência e de uma sorte extrema. Em sétimo lugar, Aquaprase. É a novata no mundo das pedras preciosas, mas sua história é tão antiga quanto o oceano de milhões de anos atrás. Esta pedra, descoberta recentemente na África, pertence à família da calcedônia e tem uma gama de azuis e verdes muito particular. Embora formada em terra, desde suas marcas químicas até sua aparência, tudo sugere que ela conviveu com o mar, como uma lembrança fossilizada de um oceano tropical. Olhar para o Aquaprase é como ver um recife de coral do alto. Manchas de verde água translúcidas, suavemente rodopiantes, entrelaçadas com veios marrons e beges, como areia do mar. É essa aparência de mapa do oceano em miniatura que encanta os designers de joias. As peças de Aquaprase de alta qualidade custam entre 100 e 200 dólares por quilate. A demanda está crescendo rapidamente e a oferta é limitada. Então, entre tantas pedras artificiais no mercado, o Aquaprase se destaca como um lembrete. Algumas coisas são bonitas porque são reais e raras. Em sexto lugar, pérola de ostra gigante ou Giant Clam Pearl. Esta não é uma pérola para usar por beleza. Esta é uma pérola para contar lendas. As pérolas de ostra gigante são formadas dentro da Tridacna digas, a maior espécie de ostra do mundo, que pode pesar mais de 180 quilos e viver por 100 anos. Enquanto filtram a água do mar dia após dia, elas aproveitam para criar blocos de pérolas que parecem porcelana, tão grandes que só de segurar já dá tremedeira. Diferente das pérolas de ostra, estas não têm nácar, têm uma superfície fosca e geralmente formatos irregulares. Mas as mais bonitas, lisas, simétricas e com um leve brilho, são daquelas que você vê uma vez e nunca mais esquece. A mais famosa é a pérola de Lao Tzu, descoberta em 1934 nas Filipinas,
pesando mais de 6 quilos e avaliada em dezenas de milhões de dólares. Hoje, a maioria das pérolas de ostra gigante no mercado custa entre 100 mil e 500 mil dólares. Como essa espécie de ostra está sob rigorosa proteção, o número de pérolas não aumenta, o que significa que quem possui uma guarda um pedaço da história do oceano. Em quinto lugar, ametista do mar profundo, ou Deep Sea Amethyst. Poucos imaginariam que, na escuridão fria do fundo do oceano, ametistas ainda crescem silenciosamente. Perto de fontes hidrotermais, onde a água mineral quente encontra as correntes frias do oceano, a sílica se cristaliza aos poucos, criando cristais raros que nascem em condições extremas. Sem luz solar, sem ar, apenas pressão, tempo e a paciência infinita da Terra. Comparadas às ametistas comuns do Brasil ou Uruguai, as do mar profundo são mais escuras, densas e contêm antigas inclusões líquidas presas dentro, como um diário do oceano de milhões de anos atrás. Elas não são extraídas em massa, principalmente coletadas por equipes de pesquisa, então cada amostra tem valor científico e de colecionador. Em 2022, um grupo de ametistas do mar profundo de cerca de 7,5 centímetros foi vendido por 80 mil dólares. Além de lindas, são valiosas por sua origem, nascidas completamente na escuridão, onde os humanos raramente pisam. Em quarto lugar, o San Ho Gema Azul, ou Blue Gem Coral. Quando a gente fala em coral, muita gente pensa logo no vermelho, né? Mas o oceano esconde uma versão rara, o San Ho Gema Azul. Esse coral nasce nas profundezas do Pacífico e em parte do Mediterrâneo, em ambientes de pouca luz e super estáveis. A textura dele é porosa, tipo fóssil, mas a cor, essa não é nada discreta. Um azul profundo com tons de roxo, que de cara já dá pra ver que não é coisa comum, não. É dificílimo encontrar o San Ho Gema Azul intacto, sem nenhuma rachadura. A maioria das peças lindas que a gente vê hoje no mercado foram tiradas há décadas, quando as leis de conservação ainda eram mais frouxas. Por isso, hoje em dia, elas são negociadas como verdadeiras antiguidades de família. Um pingente de coral azul esculpido no Japão antes de 1980 chegou a ser leiloado por 140 mil dólares em Hong Kong. Como o coral azul cresce super devagar, e a sua exploração é quase proibida hoje em dia, o que resta é praticamente o último estoque do oceano. Quem consegue ter um pedacinho desses, tem nas mãos um tesouro sem reedição. Em terceiro lugar, a pérola de concha, ou Conch Pearl, a chama rosa do Caribe. Se você já viu uma pérola de concha de verdade, com certeza nunca mais esqueceu. Não pelo brilho, mas porque ela tem uma luz própria, sabe? A superfície da pérola é lisa e fosca, como porcelana, sem aquele nácar ou camadas elaboradas. Mas por dentro, ela revela padrões de chamas rosadas que dançam, como se tivesse um coração batendo ali dentro. A pérola de concha nasce dentro da concha rainha Strombus gigas e não dá para cultivar de jeito nenhum. Elas aparecem por acaso durante a pesca, tipo um encontro do destino. Em média, a cada 10 mil conchas, só uma tem pérola, e menos de 10% são bonitas o suficiente para serem consideradas joias. As pérolas rosas mais bonitas, redondas e com mais de 10 milímetros, valem de 50 mil a mais de 500 mil dólares. Um colar com 53 pérolas iguais foi vendido pela Christie's por 1 milhão e 500 mil dólares. Com a pesca cada vez mais restrita e o oceano esquentando, a pérola de concha pode virar uma lenda num futuro próximo. Em segundo lugar, o diamante do oceano, lapidado pelo tempo, extraído por robôs. Na costa da Namíbia, existe uma história longa que só o oceano tem paciência para contar. Milhões de anos atrás, um rio antigo carregou rochas com diamantes para o Oceano Atlântico. As ondas, a areia e as marés, umas atrás das outras, poliram essas pedras,
criando diamantes redondos e lisos, mais perfeitos do que qualquer corte feito por mãos humanas. Hoje em dia, para encontrar esses diamantes, o ser humano não mergulha mais de mãos vazias. Precisa da ajuda de robôs que rastejam no fundo do mar e de submarinos. Os diamantes do oceano não são só bonitos, mas também de primeira em termos geológicos. Geralmente mais transparentes, com menos impurezas e com a forma ideal para o corte brilhante. Os que têm mais de 5 quilates costumam custar mais de $250 mil, especialmente se tiverem certificação de origem aluvial marinha. Com as minas mais rasas quase esgotando, a caça aos diamantes é forçada a ir para águas mais profundas, escuras, frias e cheias de riscos. Esses são considerados os diamantes mais puros que a natureza criou. Além de lindos, têm a fama de serem extraídos de forma ética. Em primeiro lugar, a pérola azul natural, o milagre do oceano profundo. Esqueça as pérolas cultivadas e as pérolas tingidas. A pérola azul natural é o verdadeiro santo graal do oceano. Essa pérola nasce dentro da ostra de lábios negros pintada margaritifera, sem nenhuma intervenção, sem retoques, exatamente como a natureza fez. A maioria das pérolas do Tahiti, que parecem pretas para impressionar, na verdade, puxam para o cinza ou verde. Mas a cor azul royal de verdade é tão rara que só de ouvir já parece inacreditável. Uma pérola perfeitamente redonda, de um azul cobalto vibrante, com 12 milímetros de diâmetro, foi vendida em Genebra por $1.600.000. No mundo, dá para contar nos dedos quantas dessas existem. A raridade não está só na cor, mas também em uma série de condições rigorosas. A química da água do mar, a idade da ostra, o equilíbrio dos minerais e até a sorte. Colecionadores esperam décadas. Mergulhadores só podem sonhar e o oceano continua indiferente, sem prometer nada. Por isso, cada pérola azul natural não é apenas uma joia, é um milagre vivo. Das pérolas melo, com seu laranja vibrante como fogo, até as pérolas azuis naturais, raras como um milagre, o oceano nunca para de nos surpreender. Cada joia não tem apenas um valor monetário, mas também é uma marca do tempo, da biologia e dos mistérios que se escondem nas profundezas geladas. Alguns tesouros levam milhões de anos para se formar, mas basta a impaciência humana para que eles desapareçam para sempre. Então, admirar é uma coisa, valorizar e proteger o oceano é outra, e muito mais importante. Se você achou esse mundo submarino interessante, deixe um comentário dizendo qual joia mais te impressionou. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa jornada de descobertas dos segredos não contados da Terra.